Fala galera do DevDojo, bem-vindo novamente ao Project Reactor Essentials. E antes de começarmos essa aula, vamos fazer uma recapitulação sobre tudo que nós vimos na parte dos slides. Lembre-se que nós estamos trabalhando aqui com Reactive Strings. Reactive Strings é apenas um padrão, e como você viu, nós temos apenas 4 interfaces. E basicamente, essa interface diz que quem está provendo essa implementação precisa que o código seja assíncronos, que o código precisa ser também non-blocking e que o código deve saber lidar com back pressure. E, se você lembre-se, nós temos 4 interfaces, mas nós vamos utilizar apenas 3. Mas vamos ver aqui como é que elas funcionam. Nós temos o Publisher. O Publisher é o cara que vai emitir os eventos. Então, a nossa analogia é o chefe. O Publish, ele é cold. Significa que se ninguém se dá um subscribe, ele não vai emitir absolutamente nada. E o Publish vai ter alguém dando um subscribe nele. E esse cara é chamado de subscriber. Então, quando você tem o subscriber subscribing to the publisher, você vai ter um objeto criado para você chamado subscription. E o subscription é criado quando você dá esse subscribe. E quando você tem esses dois, o publisher, vamos chegar aqui à interface, dá uma olhada no subscriber, você vai ver que nós temos onSubscribe, que pede um subscription. Quando você dá esse subscribe from the subscriber to the publisher, o publisher ele vai chamar o onSubscribe e vai enviar o subscription que foi criado. Isso vai acontecer automaticamente por debaixo dos panos. Então, agora que nós temos esse relacionamento criado, o subscription pode ser utilizado para gerenciar o back pressure. Basicamente, o subscription, se você for aqui no subscription, tem um request. E você pode falar, ei, eu quero apenas um certo número de elementos. Então, o subscriber é o cara que é responsável por gerenciar o back pressure. So, nesse relacionamento entre subscriber e publisher, subscriber é o que gerencia o relacionamento. Se você é casado, você sabe o que eu estou falando. Subscriber é sua esposa. E agora que nós temos esse relacionamento, que nós podemos gerenciar o back pressure, o publisher, se você for aqui no publisher, você tem o subscribe. Se você for no subscriber, você tem esse onNext. Então, basicamente, o publisher vai chamar o publisher vai chamar o onNext do subscriber. E esse onNext vai ser executado até uma dessas 3 condições serem executadas. A primeira é quando o publisher envia todos os objetos que foram requisitados. Então lembre-se, o subscriber pode requisitar apenas 5 bolos e o publisher pode fazer 10, mas significa que o publisher vai enviar 1, 2, 3, 4, 5 e o onNext não vai ser mais executado porque o subscriber ele requisitou alguma coisa com back pressure, ou seja, o subscriber pediu apenas 5, significa que o publisher vai executar 5 vezes e vai parar. Então a gente vai ver isso no código como funciona. Então, essa é a primeira condição. A segunda condição é quando o publisher envia tudo. Então, se o publisher pode criar 10 bolos e o subscriber não dá um back pressure, significa que ele vai mandar tudo o que é possível. Então, quando ele finaliza, o onComplete vai ser chamado, o subscriber e o subscription vão ser cancelados. E o último é quando alguma coisa ruim acontece, quando tem algum tipo de erro. Então, se nós temos um erro, então o onError method vai ser chamado. Então, o subscribe e subscription vão ser também cancelados. Então,
Então você não vai mais produzir nenhum bolo se nós utilizarmos a analogia que nós estávamos utilizando. Bom, então isso aqui é o que você precisa lembrar de todo o slide que nós estávamos falando. Se você lembrar tudo isso, você vai estar pronto para os próximos vídeos. Então, isso é tudo por agora. Vamos começar na próxima aula com algum código. Vejo vocês lá. Até mais.